E se eu te dissesse que há uma lenda que envolve um pacto com o diabo? Sim, essa é a história de Robert Johnson, o homem que supostamente fez um acordo com o diabo em troca de sua genialidade musical. O que muitos não sabem é que essa história vai muito além das lendas e rumores. Robert Johnson era um músico mediano. Nascido no Mississippi, ele cresceu em meio a campos de algodão e canções tristes que falavam de dor e esperança. Mas sua história é mais intrigante do que qualquer letra de blues. Alguns dizem que Johnson era apenas mais um homem com um violão nas costas, até o dia em que desapareceu por um tempo e voltou completamente transformado. Antes disso, ele era mal visto por seus pares, incapaz de se destacar no cenário musical. Contudo, ao retornar, seu talento era impressionante, tão chocante que logo surgiram os rumores de que algo não estava certo com ele. Foi aí que a lenda do pacto surgiu. Dizem que Johnson, em uma encruzilhada deserta à meia-noite, entregou sua alma ao diabo em troca de habilidades musicais sobrenaturais. E como negar o poder de uma história dessas? Sua música se tornou sobrenatural, como se as cordas de seu violão fossem manipuladas por forças além do entendimento humano. Essa história macabra viajou longe, passando de boca em boca, alimentando o mito. Mas o que mais poderia explicar tamanha descoberta em tão pouco tempo? Para muitos, a ideia de um pacto com o diabo era a única explicação possível para a transformação impressionante de Robert Johnson. A partir do momento em que ele começou a tocar, parecia que cada nota tinha um toque de sobrenatural, como se ele estivesse canalizando algo que os outros não conseguiam ver. Algumas de suas músicas, como Crossroad Blues, são carregadas de um peso que vai além do simples blues. É quase como se cada verso estivesse escondendo algo mais profundo, uma mensagem secreta entre as linhas. Imagine estar em um bar no sul dos Estados Unidos naquela época e presenciar algo tão chocante quanto um homem que parecia ter feito um trato com forças sobrenaturais. As notas de suas músicas eram rápidas, complexas e ao mesmo tempo cheias de sentimento. O que tornou essa mudança ainda mais misteriosa foi o fato de Johnson não ter tido nenhum treinamento formal significativo. Ele não estudou com os mestres do blues da época, não foi visto praticando horas a fio, pelo menos não publicamente. É como se, do dia para a noite, ele tivesse acesso a uma habilidade impressionante, algo que nenhum outro músico de sua época poderia rivalizar. Muitos acreditavam que essa transformação tão repentina e impressionante só poderia ser explicada por um acordo sobrenatural. Não havia outra explicação possível. Johnson nunca confirmou ou negou essa história. Ele preferia manter o mistério no ar, deixando cada ouvinte tirar suas próprias conclusões. O silêncio de Johnson sobre o assunto só alimentou ainda mais os rumores, mantendo o folclore vivo. A morte de Robert Johnson é um dos aspectos mais misteriosos de sua história. Em agosto de 1938, com apenas 27 anos, ele faleceu de forma súbita e repentina. Não há registros médicos oficiais de sua morte, o que torna tudo ainda mais intrigante. Alguns dizem que ele foi envenenado por um uísque adulterado. Outros afirmam que ele simplesmente caiu doente e não resistiu. Algumas versões dizem que ele foi envenenado, possivelmente por um marido ciumento, já que Johnson tinha fama de ser um sedutor. Porém, o que mais alimenta a lenda é o fato de que não há um túmulo confirmado de Robert Johnson. 3 diferentes cemitérios afirmam ter o corpo do lendário músico, mas nenhum pode ser confirmado como o local final de descanso. Outras teorias, mais macabras, sugerem que seu pacto com o diabo finalmente cobrou seu preço. A verdade, no entanto, permanece sem solução. O fato de Johnson ter morrido aos 27 anos é outro detalhe que desperta curiosidade.
Ele se tornou um dos primeiros membros do que hoje é conhecido como o Clube dos 27, um grupo de artistas influentes que morreram com essa idade, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse e Kurt Cobain. Mesmo após sua morte misteriosa, a música de Robert Johnson continuou a crescer em relevância e importância. Curiosamente, ele gravou apenas 29 músicas durante sua vida, mas cada uma delas carrega um peso cultural e emocional impressionante. Suas canções, como Crossroad Blues e Hellhound on My Trail, são verdadeiros marcos do blues. O estilo de Johnson, com seu uso único do slide na guitarra e suas letras sombrias, ajudou a definir o que hoje chamamos de Delta Blues. O blues, com suas raízes profundas nas experiências de sofrimento e perseverança dos afro-americanos, encontrou em Johnson uma voz que traduzia o oculto e o inexplicável da vida em cada nota. No final das contas, a história de Robert Johnson é cheia de mistérios e curiosidades que nos fazem pensar. Ele pode ter feito um pacto, mas o que realmente importa é o legado que deixou. Não é preciso fazer um pacto com o diabo para se destacar. Muitas vezes, tudo o que precisamos é acreditar em nós mesmos e trabalhar duro. E se você se interessa por histórias que nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações.